Cada categoria aí que a gente vem julgando e sem dúvida a gente vê a evolução dos animais à marcha picada, a evolução da marcha picada justamente nessas categorias que estão iniciando. Então 7 éguas realmente muito representativas, disputa entre todas as casas, por cada posição, a égua da primeira colocação, aí unânime com todos os jurados, realmente a égua que encantou pela qualidade do gesto, qualidade da montada, qualidade da sua naturalidade, estabilidade. Segunda, terceira e a quarta égua já disputando e quinta, já disputando essas posições, e aí o grupo de trás, sexto e sétimo, também alterando, mas aí já mantendo mais as duas éguas nessas posições. Sexta e a sétima égua, as duas éguas que foram aí realmente não tão regulares como as duas éguas, as 5 éguas à frente, as éguas que pecaram mais na regularidade, na atitude, adestramento, até a égua de trás brigando um pouquinho mais a boca, quem priorizou um pouquinho mais a amplitude, onde a castanha já leva vantagem, optou pela castanha, pela estabilidade, pela amplitude, a égua de trás ligeiramente mais coordenada, então a égua Lasa ganhando na coordenação, mas quando a gente observa a estabilidade, a amplitude da égua castanha da sexta colocação, a opção por ela, por isso foi a opção dessas duas colocações. Pode parar, Lazan. A égua preta da quinta colocação em relação à castanha, aí a gente já vem numa crescente, em relação à qualidade da distribuição de apoios, em relação à coordenação de movimento, a postura, estilo, a égua preta da quinta colocação sustenta melhor o conjunto de frente, e no detalhe, a gente observa a égua de trás, já enforcando um pouco mais no final do concurso, hiperflexionando um pouquinho mais, e o joelho já subindo mais em relação à égua frente, que mantém coordenação melhor, mantém atitude de melhor qualidade, a regularidade da apresentação foi superior em relação à égua de trás, e quando a gente monta nessas duas éguas aí, a ampla vantagem pela qualidade da condução, pela qualidade das suas transições, a égua de trás já peca um pouquinho mais do seu movimento, então a égua que ganhou pelo estilo, pela postura, pela regularidade, pela coordenação, a égua à frente, por isso foi a opção. Quarta e quinta a gente já vem buscando, a égua de trás realmente encanta pela coordenação, pela postura, pelo estilo, só que se a gente observar ainda a qualidade da distribuição, aí a égua à frente realmente, ligeiramente ainda mais equilibrada na distribuição dos apoios em relação à égua de trás, terminou mais reunida, a égua da quinta colocação já esparramando um pouquinho mais no final do concurso, e quando a gente observa já tende a andar um pouquinho mais com o corpo, a égua à frente ligeiramente ainda mais estável, ligeiramente ainda mais reunida em relação à égua de trás, com a qualidade da distribuição de apoios ainda de melhor qualidade. Então, por isso, a opção dentre essas duas éguas muito boas. Parabéns, égua de trás. Terceira e quarta aí, também posições disputadas em relação a essas duas éguas. Quem até optou pela égua de temperamento ligeiramente melhor foi na égua da quarta colocação. Hoje o senão ainda da égua à frente, a temperamento já um pouco mais passado em relação às 4 éguas que ficaram aí. Então as duas éguas poderiam ter o anterior mais baixo. Tanto a terceira quanto a quarta égua, se a gente observar, já está subindo mais joelho. Todas as duas éguas pecando na coordenação do anterior. A égua preta da terceira colocação, se a gente for observar o trabalho do posterior, é só a gente focar no posterior da égua da terceira colocação e de repente a gente olha para o posterior da égua de trás. Como a égua à frente tem mais potência, tem mais avanço, tem mais extensão, tem mais recurso no trabalho da perna em relação à égua da quarta colocação. Então a égua que levou vantagem pela amplitude, pelo trabalho de perna, pelo equilíbrio da garupa quando visto por trás, ainda que a de trás leve ligeira vantagem em relação ao temperamento. Hoje nessas outras condições a opção pela terceira, por isso foi a definição. Segunda e terceira, chegamos aqui nas duas éguas, no grupo das éguas também disputando essas casas, e aí a terceira égua foi a que mais pecou no final do concurso. A mão subiu mais, se a gente for observar o temperamento das 3 éguas que ficaram na cabeceira, foi a égua que já ficou devendo um pouquinho mais a qualidade da montada. Então a segunda égua, ela já é mais serena na sua movimentação. O anterior é mais correto, ainda quando a gente observa de perfil, olha a égua de trás como é que já está subindo mais joelho. Então a égua da segunda colocação, existe uma harmonia melhor no movimento de anterior com o movimento do posterior em relação à égua de trás. E quando a gente observa a naturalidade da postura, perfil ainda lá mais ligeiramente da vertical em relação à égua de trás, estabilidade da região das suas espáduas em relação à égua de trás, e quando a gente monta nas duas éguas, aí realmente, novamente pontuando a égua da segunda colocação. Temperamento melhor, condução melhor em relação à égua de trás. Então a égua que terminou a prova com o movimento melhor, com a regularidade
regularidade melhor e na montada volta a pontuar pelo temperamento, pela condução, ainda em relação à égua de trás, pelo cômodo também em função do temperamento, por isso foi a definição. E a primeira com a segunda, aí realmente as duas éguas que, se a gente for observar, aliaram o que a gente realmente vem buscando, que é o que? A boa distribuição de apoios, porém com movimento discreto, amplas, com boa amplitude, a primeira égua ainda com trabalho de posterior mais potente, a estabilidade do tronco ligeiramente superior, a sustentação da frente ainda melhora em relação à égua de trás, reúne, alonga e tem o recurso melhor ainda em relação à égua de trás, que também é muito dissociada, só que a égua à frente tem a boa distribuição da égua de trás, com a postura ainda mais altiva, com o estilo de melhor qualidade, com toda a estabilidade do eixo corpóreo. E se a gente observar o recurso do movimento posterior ainda mais engajado, com mais potência, a mão ainda mais solta, então a égua que preserva a distribuição tão boa quanto a égua de trás, porém com mais estabilidade, com mais recurso, com mais amplitude e com a montada realmente que encantou, por isso foi a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.